Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o meu Filho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o segundo domingo do tempo comum. A liturgia da igreja nos reveste da cor verde, que caracteriza esse tempo comum. A palavra talvez não seja tão boa para dizer comum. Talvez na nossa cabeça, quando a gente diz isso, comum é feijão com arroz todos os dias, aquilo que é normal, da normalidade da vida. Liturgicamente não está querendo dizer isso para nós. Está querendo dizer que nós não estamos dentro das grandes solenidades da nossa fé. Nós acabamos de celebrar o tempo do Natal e domingo passado nós celebramos a festa da Epifania, da manifestação de Jesus ao mundo. E nós aprendemos no domingo passado na missa que nós somos convidados também nós, como batizados, a sermos Epifania, manifestação do amor de Deus nesse mundo. Todos nós batizados devemos ser luz onde quer que nós estejamos. Levar a luz, portar a luz, somos batizados, comunidade missionária, comunidade dos seguidores e das seguidoras de Jesus. O tempo comum na liturgia é um tempo propício do exercício de conhecimento da pessoa de Jesus. Se nós viermos à missa e participarmos da missa como se deve, sobretudo comungando profundamente também da palavra, porque na missa 2 vezes fazemos comunhão, com a palavra, é o que nós estamos fazendo agora, quando nós escutamos a palavra, alguns irmãos leitores e também o sacerdote, empresta a sua voz para que Deus fale ao seu povo, mas a palavra não é deles e tampouco do padre. Quando termina de proclamar a palavra, se diz palavra do Senhor, palavra da salvação, é palavra de Deus, que chega ao nosso coração pelo anúncio da igreja na Santa Missa. E essa palavra deve nos alimentar, deve nos fazer sentir, fazer o fogo de Deus arder em nosso coração, para que nós mantenhamos dia após dia, semana após semana, acesa a nossa fé, até que de fato nós sejamos outros Cristos no mundo, no sentido de testemunho, no sentido de ser luz, né? Cristãos, luz neste mundo, luz na família, luz no trabalho, luz onde quer que nós possamos ir, nós somos convidados a dar testemunho da luz que é Jesus. Então a igreja nos propõe agora, nesse tempo catequético, que é o tempo comum, um caminho de aprendizado,
um caminho vivencial de escuta da palavra e de vivência da palavra. Todos nós estamos matriculados na escola dos seguidores e das seguidoras de Jesus. Ainda bem que nós temos referência dessa escola, viu? Tem alunos que, como nós, foram matriculados, que tiraram 10 em tudo. Tem alguns que não tiram 6, 7, 8, 7, 5. Há muita nota vermelha também no caminho de Jesus, né? O padre está se referindo, quem tirou 10, aos santos. Aos santos, todos eles, cristãos como nós, foram autênticos e alcançaram nota máxima. Deus também, por meio da sua palavra, espera que todos nós sejamos santos. A palavra é para todos. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Se ouvirmos bem a palavra, se guardarmos a palavra em nosso coração, se o nosso coração for terra boa na acolhida da palavra, mais santos a igreja vai produzir. Porque é dever da igreja produzir santos. Sempre, por todos os séculos, a igreja vai produzir santos. Quando não houver mais santos na igreja, é porque os cristãos não estão vivendo a palavra. Quem vive a palavra gera a esperança. Vamos dizer juntos? Quem vive a palavra gera a esperança. Não é qualquer esperança, é a esperança cristã, que é o germe desta palavra, que faz nascer em nosso coração desejo de santidade, desejo de ser de Deus, porque Deus não quer outra coisa de nós, se não querer nós todos santos e santas. Tanto é que enviou o seu Filho para tirar o pecado do mundo. Ou a gente leva a sério as coisas de Deus, ou a gente não leva. Ou a gente é cristão de verdade, ou a gente nem é cristão. Precisamos ser autênticos, vivenciadores da palavra, e não meros escutadores da palavra do Senhor. Pois bem, qual é a novidade de Deus na palavra de hoje? Qual é a novidade? Que provocação a palavra de Deus nos faz hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Numa missa de meio-dia, que provocação a palavra de Deus quer colocar em nosso coração? A primeira leitura que nós ouvimos hoje, a primeira leitura é extraída do profeta Isaías, texto do Antigo Testamento. E o profeta Isaías, o profeta é sempre aquele que acolhe a palavra de Deus, que acolhe a vontade de Deus e que verbaliza a vontade de Deus no meio do povo, num tempo, no lugar da história da humanidade. Deus sempre contou, não precisou, mas Deus sempre quis contar com homens e mulheres que fossem suas testemunhas e que fizessem a sua graça acontecer neste mundo. E Deus sempre vai contar com homens e mulheres para fazer a sua graça acontecer nesse mundo. Passaram tantas gerações, tantos colaboraram, tantos corresponderam à vontade de Deus. Isaías é um desses que correspondeu à vontade de Deus. E a Isaías nos chega a palavra de Deus, dizendo a cada um de nós, que farei de ti a luz das nações, para que sejas minha testemunha. A palavra, na primeira leitura de hoje, convoca o nosso coração a sermos testemunhas, não testemunha das trevas, testemunhas da luz, que a nossa vida mostre luz nesse mundo, no mundo que está cheio de trevas, cheio de coisas ruins. Nós cristãos somos chamados a portar a luz que é a verdade, a luz que obscurece a treva, a luz que ilumina o nosso caminho e que dá sentido à nossa vida. O versículo 6 do texto que nós ouvimos na missa hoje diz assim: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações. Olha, gente, não basta seres servos, é preciso ser luz para iluminar as nações. A palavra é dita para você nesta manhã, é dita para mim, é dita para todos nós. Quer chegar em nosso coração esta palavra. Não saia da missa como você entrou ao ouvir a provocação dessa palavra. Não basta seres meu servo. Vir à missa, cumprir os preceitos por obrigação, não basta. Não basta seres
servo, é preciso que eu te faça luz das nações. Que a disponibilidade do seu coração possa permitir que essa palavra encontre no seu coração terra boa. E que você, ao sair desta igreja, seja luz neste mundo. Nós respondemos à provocação dessa palavra de Isaías com o Salmo 139. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Vamos dizer todos juntos. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com prazer faço a vossa vontade. E olha que Deus, às vezes, pode permitir algumas situações na vida da gente que nem sempre nos é agradável ao ouvido, ao coração, ao fazer. Mas Deus permite para provar a nossa fé, para provar a nossa condição de luz das nações, para provar se a palavra de fato chega ao coração e se nós levamos a sério a vivência da provocação da palavra que nos convida a sermos obedientes a ela e a vivermos o ensinamento que está contido nela. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A segunda leitura é extraída dos escritos de São Paulo à comunidade de Corinto. E o desejo profundo que São Paulo expressa à comunidade de Corinto é: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Expressa no seu coração também. Você pode ter entrado na missa, longe de ter paz no coração, longe de graça no seu coração, mas você veio buscar. Que você encontre na palavra de Deus, essa palavra que é direta ao seu coração. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, logo no início desse escrito, diz assim: Paulo, ele mesmo, chamado a ser apóstolo por Jesus Cristo, por vontade de Deus. Por que São Paulo introduz essa carta de desejo de paz e de graça, dizendo isso, que ele é chamado a ser apóstolo por Jesus Cristo, por vontade de Deus? Porque São Paulo, todos nós sabemos, que ele não é um dos 12 que foram chamados nominalmente por Jesus. Os outros apóstolos todos foram escolhidos a dedo por Jesus e foram chamados, né? Deixaram a pesca, a maioria eram pescadores, cobradores de impostos. Jesus, tu, vem e segue-me, nomeou, seletou por nome as pessoas. São Paulo não faz parte desse grupo inicial, daqueles que foram convocados pelo próprio Cristo. E ele tem consciência disso. Nós sabemos quem é Paulo, né? Saulo, homem pecador, perseguiu a igreja, fez o mal, vivenciou uma vida longe da graça de Deus, mas ao experimentar a graça de Deus e caindo do cavalo, sentido profundo de conversão verdadeira e autêntica na vida dele, ele se transforma em Paulo. E sentindo-se chamado pelo próprio Cristo, chamado, convocado pelo próprio Cristo para uma sublime missão, ele se coloca em dizer que ele é apóstolo, chamado por Jesus Cristo, apóstolo por vocação, por convocação do próprio coração que faz a experiência de Deus e que encontra em Deus um chamamento. Também nós não convivemos com Jesus, também nós nem vimos Jesus, mas por meio da sua palavra, nós também somos chamados por Deus. Somos convocados por Deus a ser mais do que aquilo que nós somos. O que nós somos, meus irmãos? Pecadores, pecadoras. Mas a palavra de Deus convida a cada um de nós a ser mais do que você é, a ser santo, a buscar a Deus. Por isso nós encontramos somente em Jesus a razão e a meta da nossa existência. Porque como diz agora o texto do Evangelho, anunciado por João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, o enviado do Pai para remir os nossos pecados. E a razão de nós virmos à missa, de nós sermos cristãos, de nós participarmos da comunidade, é justamente vivenciarmos essa consciência e esse ensinamento da palavra. De confiarmos em Jesus e de nos esforçarmos para viver a vida da graça, para viver a vida de união com Deus, com fidelidade, levando a sério o ensinamento da palavra e testemunhando a luz de Deus nesse mundo. Que a nossa consciência
provoque o nosso coração para a certeza de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e como nós celebramos na missa, de forma sacramental, com essa consciência de que Ele é o Cordeiro que tira o pecado, nós não podemos manchar o sacramento que nós celebramos, indo à comunhão em estado de pecado grave, que a gente recorra ao confessionário, que a gente recorra ao sacramento da confissão, para nós irmos em estado de graça, ao modo que Jesus, por meio da igreja, tira o pecado do mundo, tem a autoridade do próprio Jesus de fazer perpetuar no mundo a graça da santificação, a graça do perdão dos pecados, que nos é dada no sacramento da confissão, instituído pelo próprio Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que essa palavra de Deus fortaleça o nosso coração. Que o testemunho de Isaías, na primeira leitura, que a fidelidade de São Paulo, na segunda leitura, que o testemunho e a fidelidade de João Batista, que na sua humildade cumpre a missão de conduzir o povo a reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus, e que depois desaparece e dá lugar ao Cordeiro. João Batista é a figura que não usurpa o lugar de Jesus. Ele teria a possibilidade de usurpar o lugar de Jesus, porque João Batista apresenta sinais ao povo parecidos com os sinais do Cordeiro. E muita gente perguntava para João Batista: não és tu ou devemos esperar outro? Ou seja, ele tinha a perfeita oportunidade de passar a rasteira de Jesus e tomar o lugar de Jesus. Da lição de humildade. No tempo de hoje, muita gente passa a rasteira nos outros. Muita gente usurpa o lugar dos outros. E na palavra de Deus, nós encontramos o testemunho dos santos, dos profetas, que nos ajudam a viver com ética, a viver de maneira moralmente correta diante de Deus, diante dos irmãos e das irmãs, não usurpando o lugar dos outros, não passando a rasteira dos outros, mas cumprindo a nossa missão. Que o Senhor Jesus, que a intercessão dos profetas, dos santos, da Virgem Maria, nos ajudem a ser fiéis ao seguimento do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.